Um dos casos mais famosos é o do Kasai Rex. As histórias por trás dessa criatura começaram em 1932. Um caçador sueco caçava na África com seu assistente. Seu objetivo era caçar um grande elefante no Vale Kasai, na África. Lá, enquanto exploravam, avistaram 2 elefantes, o que acharam estranho, já que elefantes costumam viver em bandos maiores. A 44 metros dali avistaram algo estranho vigiando os elefantes. De repente, uma criatura estranha saiu do meio dos arbustos. O caçador, apavorado, atirou 3 vezes na criatura, mas só um dos tiros a acertou. A criatura então recuou e foi embora. O caçador e seu assistente então decidiram ir embora também, mas para isso deveriam cruzar um pântano. Minutos depois, já em meio a esse pântano, ouviram um barulho estranho. Preocupadas, olharam em volta procurando até ver a mesma criatura misteriosa, a 22 metros deles. A criatura caçava um bando de rinocerontes e com uma mordida arrancou a perna de um deles. O assistente saiu correndo desesperado e o caçador pensou em atirar no animal, mas então percebeu que o assistente havia ficado com sua arma. Sem saber como agir, o caçador pegou sua câmera fotográfica, que ainda estava com ele, e tirou uma foto. A criatura, ao ouvir o som da foto sendo tirada, saiu correndo e entrou para dentro da água. O caçador afirmou que a criatura possuía uma cor avermelhada com listras pretas, muitos dentes longos e afiados. As pernas eram grossas, feitas para correr em alta velocidade. Possuía 13 metros de comprimento e era definitivamente um Tiranossauro Rex. A notícia do encontro com o misterioso dinossauro se espalhou pelo mundo através de jornais, sendo divulgadas as descrições relatadas pelas testemunhas. Havia um criptídeo gigante vivendo na República Democrática do Congo, mas nem todos assim acreditavam. Em 1933, um grupo de 5 caçadores foi até o mesmo local caçar o que acreditavam ser um crocodilo gigante, e não um tiranossauro, como o caçador sueco havia relatado, e então vender o couro desse animal que, pelo provável tamanho dele, valeria muito dinheiro. Foram em direção ao mesmo pântano onde o caçador havia encontrado a criatura, já apelidada de Kasai Rex por um jornal popular. Chegando lá, avistaram uma cauda vermelha na água. Pensaram na hora ser algum tipo de anaconda, apesar de anacondas não existirem na África. Prepararam suas armas, mas no mesmo instante uma onda os atingiu e a cauda vermelha se afastou, atingindo um dos caçadores no caminho, arremessando ele na água. Os outros começaram a atirar mesmo sem ver mais a cauda. O caçador atingido reapareceu, mas estava com o braço quebrado. Nesse momento ouviram um rugido vindo debaixo da água e então avistaram uma criatura gigante à direita deles. Os caçadores correram e se esconderam atrás de uma pedra até que a criatura se afastasse, e depois foram embora dali. Já no momento desses encontros, tanto as testemunhas quanto os jornais acreditavam que seria um Tiranossauro Rex, um dos dinossauros mais famosos e poderosos de todos, considerado por muitos como o predador perfeito e que habitou no Cretáceo há cerca de 65 milhões de anos atrás. Ele é chamado de Congamato. O Congamato foi primeiramente relatado em 1923, quando um viajante em Zâmbia recolhia relatos de nativos sobre uma misteriosa criatura, sem pelos, que atacava os nativos naquela região. Ela era chamada por esses de Congamato, que significa dominador de barcos. Se diz que esse animal interessante, talvez um dinossauro ainda vivo, seria um pterodátilo. Ele é descrito nas cores vermelha ou preta. Possuiria corpo alongado, pés pequenos e grandes asas semelhantes a de morcegos. Os relatos falam que seria um lagarto com asas membranosas e dentes no bico. Geralmente se alimentaria de peixes, mas às vezes humanos também entram em seu cardápio. Uma variação para sua aparência diz que seriam animais semelhantes a dragões voadores, com mais ou menos 1,22 metro, e cores que vão do verde ao azul. De qualquer forma, ambos os relatos deixam bem claro que essa criatura não possui penas, como os pássaros comuns, e suas asas seriam muito mais semelhantes às de morcegos. Por último, um dado interessante:
Esses animais seriam carniceiros também, e além disso, em diversos locais da África são considerados pragas, semelhantes aos urubus. Esse animal vive nos pântanos da região onde hoje é a Zâmbia, até o território do Congo e Angola. Ali nessas regiões há muitos relatos de ataques contra os nativos. Eles também são avistados em Camarões, mas ali são chamados de Olitial, e em Gana, onde são chamados de Sassabonsan. Os habitantes da região normalmente usam amuletos chamado Mushiwa Kongmato para proteger quando atravessassem os rios que seriam habitados por essas criaturas. E isso pois os Kongamatos são conhecidos por virarem canoas de nativos e atacarem constantemente pessoas que se aventuram pelos rios. Além disso, também há a crença entre os nativos de que essas criaturas conseguiriam provocar enchentes nos rios. Por todo esse perigo que representa, o Kongamato geralmente é adorado por algumas tribos como se fossem deuses, mas ao mesmo tempo eles não são considerados espíritos, monstros ou demônios. No dia a dia dessa região da África, os locais tratam eles como se fossem seres que fizessem parte do ambiente onde vivem, sendo tão reais quanto um leão ou um búfalo. Em 1920, o chefe da tribo Kaniinga, morador de uma área onde o Kongamato habitaria, identificou uma imagem que lhe foi mostrada, ilustrando um pterodátilo, como sendo a imagem de um Kongamato Monene, o dinossauro do Congo. O Nguma Monene é um criptídeo que é dito habitar na África Central, mais especificamente em Camarões e Congo. Esse ser é descrito como um tipo de lagarto, talvez um dinossauro, com um tamanho calculado entre 9 e 15 metros de comprimento. Além disso, seu corpo teria de 60 a 90 centímetros de diâmetro. Normalmente, o Nguma Monene é relatado sendo da cor castanho acinzentado, com cabeça e pescoço semelhantes aos de uma cobra, além da língua bifurcada e pernas curtas. Os pesquisadores cogitam que essa entidade poderia estar relacionada ao Mokele Mbembe, outro criptídeo famoso que habitaria no Congo. Ambos vivem no mesmo tipo de ambiente e também se assemelham a dinossauros. Apesar disso, há a crença de que o Nguma Monene na verdade seria um anfíbio. Esse dinossauro anfíbio misterioso habitaria principalmente em pântanos dessa região da África e se alimentaria basicamente de pássaros e macacos. O primeiro avistamento conhecido aconteceu em 1961, quando a irmã mais velha do primeiro secretário da Assembleia Geral, Michel Zabatu, tomava banho no rio Motaba, quando viu uma cabeça e pescoço de cobra emergir da água a cerca de 15 metros de distância. Aldeões correram para o local quando ela gritou, e todos eles observaram o animal se movendo na água. Ele sacudiu sua língua bifurcada para dentro e para fora enquanto movia-se rio acima. Já em 1971, Joseph Ellis estava fazendo seu caminho ao longo do rio Motaba em uma canoa quando viu um animal serpentino de 9 metros, com costas serrilhadas, nadando através do rio a 60 metros de distância, e sair do rio e entrar na selva. Além desses relatos, o biólogo e criptozoólogo Roy McCall, um importante pesquisador, chegou a liderar 2 expedições nos pântanos de Likouala, na República do Congo, procurando pelo Mokele Mbembe. E no caminho, acabou entrando em contato com vários relatos do Nguma Monene. Esse pesquisador chegou à conclusão de que essa entidade possuía um corpo baixo, sendo mais parecido com um lagarto do que com uma cobra. Alguns outros relatos também chegam a contar encontros onde o Nguma Monene matava hipopótamos e também episódios onde as pegadas do animal teriam sido encontradas e registradas. No Quênia, seu nome é Muhuru. As testemunhas que o encontraram relataram uma besta grande, fortemente blindada com placas ósseas nas costas e uma enorme cauda com um porrete ósseo na ponta.
Dizem as testemunhas que seria uma espécie sobrevivente de estegossauro, um dinossauro que era comum no Jurássico Superior. Porém, esse animal estaria extinto há 150 milhões de anos. Será possível que, na verdade, esse dinossauro tenha escapado da extinção? O relato mais conhecido de avistamento aconteceu em 1963. O missionário Carl Bombay e sua esposa Marion avistaram um murro no deserto. O relato é o seguinte: eles viajavam de carro bem devagar por uma área seca do Quênia, quando viram próximo à estrada uma criatura de 2 a 3 metros de comprimento. No início, os dois achavam ser um crocodilo. Entretanto, ao parar o carro, perceberam que não, era algo pré-histórico. Ele possuía cor cinza empoeirada, pele esburacada semelhante a um jacaré. As testemunhas não souberam afirmar se possuía escamas ou não. Ela possuía cordilheiras como triângulos perfeitos desde a cabeça até a cauda, muito semelhante a um estegossauro. Segundo o casal, eles ficaram ali cerca de 10 minutos observando a criatura. Alguns minutos depois, a criatura continuou vagando por essa parte muito seca do Quênia. Tentando resolver o enigma do que o missionário e sua esposa haviam avistado, pesquisadores elaboraram algumas teorias e avaliaram se as características da criatura batiam com a do dinossauro estegossauro. Primeiramente, há uma característica que não bate. O estegossauro não possuía blindagem, ao contrário do murro. Da mesma forma, não possui um porrete ósseo. Ao invés disso, possuía um conjunto de espinhos afiados. Várias dessas características encontradas no murro são comuns a outro dinossauro, o anquilossauro, uma espécie de dinossauro com armadura. Mas há também outra opção. O murro poderia ser um descendente do estegossauro que, após 150 milhões de anos, desenvolveu características distintas como uma cauda com porrete e uma armadura corporal. Além dessas opções, outros pesquisadores compararam as descrições com o Edaphosaurus e o Dimetrodon, outros dinossauros que compartilham algumas semelhanças. O misterioso réptil da Indonésia. O Kawuk é um criptídeo ainda desconhecido que se diz habitar na ilha de Nusa Kambangan, na Indonésia. Ele é descrito como um réptil bípede e hostil, principalmente para com os humanos, e não raramente se envolve em ataques a humanos. Os nativos dessa ilha o descrevem como um perverso devorador de cadáveres. Esse réptil teria aparência semelhante a um lagarto monitor, com 4 membros e sendo carnívoro. Sua capacidade de farejar é impressionante e se assemelha à do dragão de Komodo. No entanto, as semelhanças entre os dois param por aí, pois ao contrário desse, o Kawuk consegue ficar ereto e costuma sempre atacar violentamente humanos quando os vê. Esses animais misteriosos possuem o comportamento de caçar em bando e geralmente são vistos após o cair da noite. Essas entidades são o principal motivo de os habitantes dali geralmente não guardarem corpos ou carcaças de qualquer animal em casa. Um encontro famoso aconteceu em 2014, quando Harry, um pescador e guia da ilha de Nusa Kambangan, viu essa criatura com seus amigos. Segundo o relato, um bando completo desses animais desconhecidos estava rastreando o corpo de um amigo de Harry. Na ocasião, era muito tarde da noite e o corpo estava em um navio, para que as feras não o pudessem atacar. Segundo as testemunhas, cerca de 10 ou mais Kawuks se aproximaram do corpo do morto. Relatos dessas entidades são muito raros por um motivo simples. Poucas pessoas habitam ou sequer têm acesso à ilha de Nusa Kambangan. Além disso, empresas de mídia não costumam ir até ali. O governo local controla a entrada e saída de pessoas da ilha, pois se trata de uma ilha com uma prisão. A prisão mais segura do país. Escapar dali é quase impossível, já que a localidade é coberta por selva com muitos animais selvagens. O governo local transformou a ilha de Nusa Kambangan, além de um presídio, em uma reserva natural protegida.
Somente cerca de 3.000 pessoas habitam ali. Apesar da falta de informação sobre a criatura, diversas teorias foram elaboradas para explicar os acontecimentos. Dizem que o Kawuk poderia ser um tipo de lagarto monitor. No entanto, sabe-se que esses não caçam em bando e não ficam eretos o tempo todo, como o Kawuk. Outra opção é que poderia ser um terópode, que se acreditava estar extinto, talvez até algum tipo de dinossauro. Um desses seres é o Mahamba. O Mahamba é um criptídeo relatado na República Democrática do Congo, no lago Likouala. Ele seria algum tipo de réptil que habitaria principalmente em pântanos, rios e poços de água. Segundo os relatos mais comuns, se trata de um tipo de crocodilo enorme, que pode alcançar até mesmo 15,2 metros de comprimento. Ele seria desproporcionalmente maior do que qualquer réptil encontrado na região. Teorias, inclusive, já teriam afirmado que se trata de uma versão de água-doce do Mosasaurus, um réptil gigante que chegou a conviver com os dinossauros e que se acredita estar extinto desde o final do período Cretáceo, há 65 milhões de anos. Os Bobang, povo nativo dessa região do Congo, dizem que o animal é muito diferente de tudo o que eles conhecem e que na região só seria semelhante ao crocodilo e ao Nguma Monene, outro monstro lendário ainda não catalogado pela ciência e que supostamente habitaria na região. O Mahamba, além de ser avistado pelos nativos que habitam nesse local, também teria encontros violentos com eles. Dizem que há relatos de ataques a jangadas e canoas que cruzavam os rios, poços de água e pântanos da região. Há mais de 200 anos, a criatura conhecida na região da África Central como Mokele Mbembe é avistada por nativos da região e por pesquisadores. Seu nome no idioma local é traduzido por aquele que divide as águas. Isso porque geralmente é avistado nadando nos lagos da região dos pântanos de Likouala, no Congo, uma área de difícil acesso e que faz parte da grande floresta da África Central, uma das áreas de mata mais densas do mundo. Segundo relatos, essa criatura possuiria até 10 metros de comprimento, pescoço e cauda compridos e garras nos pés. Seria extremamente semelhante aos saurópodes, os gigantescos dinossauros herbívoros que habitavam a Terra até 65 milhões de anos atrás. Seria semelhante a dinossauros como Diplodocus ou Brachiosaurus, porém possuiria tamanho bem menor. Segundo os relatos dos nativos, a criatura é vista periodicamente nadando nos lagos da região, principalmente no Lago Tele. Seria extremamente territorial, protegendo agressivamente seu território contra hipopótamos, elefantes e crocodilos. Além disso, dizem que se uma canoa se aproximar demais da criatura, ela usa sua imensa cauda para derrubar a todos da canoa, provavelmente matando-os. O Mokele Mbembe vive em cavernas na beira da água. Cavernas essas que ele mesmo cava. Segundo pesquisadores, vivem sozinhos ou em pares. Sua alimentação se baseia em frutas, com a principal sendo a fruta malombo, abundante na região de Likouala. Um dos relatos mais famosos é o de uma expedição liderada pelo zoólogo Marcelin Agnagna, em 1983. Eles procuravam a criatura pela região pantanosa quando avistaram um animal de pelo menos 4,5 metros de comprimento, com costas largas e pescoço longo, nadando em um lago. Mantiveram contato com a criatura por 20 minutos, antes dessa desaparecer. Nessa expedição também conseguiram coletar várias pegadas da suposta criatura. Já em 1959,
se dá uma das histórias mais contadas pelos nativos. Segundo o relato, uma tribo de pigmeus, como são chamados alguns dos grupos de nativos dessa região central da África, avistou e matou um Mokele-mbembe, atacando-o com lanças e matando-o. Em seguida fizeram um banquete para comemorar sua vitória e consumir a carne da gigantesca criatura. Todos os que comeram da carne morreram logo em seguida, envenenados. Dentro do mundo tribal da região, há alguns mistérios quanto ao Mokele-mbembe. Entre alguns nativos, há a crença de que quem avistar a criatura e falar sobre isso irá morrer logo em seguida. Além disso, outros temem que caso compartilhem o conhecimento sobre a criatura, serão atacados pelos anciões das tribos. O pesquisador Harry Nugent relatou que em uma de suas viagens, enquanto procurava pelo animal, teria avistado o que poderia ser a criatura. Tentou chegar mais perto, mas o seu guia, que era nativo da região, ameaçou-o com uma arma que carregava, e assim teve que se afastar do local.